Ele vai ter um momento, mas a gente pode subir aqui, pode subir aqui. Bom, os irmãos sabem a razão deste casal estar aqui com o Heitor. O Heitor, ele ficou 23 dias internado, passou por uma situação muito difícil, uma situação crítica, né, com relação à sua saúde, e foi assim, uma agitação e, claro, o sofrimento da família, mas para nós, como igreja também, e o pastor conduziu, né, o pastor Assis conduziu muito bem aí, todo esse acompanhamento com os irmãos e com o Heitor, visitou o Heitor por algumas vezes, alguns irmãos também chegaram a visitar o Heitor, e é motivo, irmãos, é motivo de alegria, é motivo de muita alegria pelo que Deus fez na vida de vocês, continua fazendo na vida de vocês, e aqui Ele está conosco, né? Então, nós ficamos assim, agitados, inquietos com a situação, né? E quem tem filho sabe o drama que é, né? Não necessariamente quem tem filho, mas qualquer pessoa, né, tenta se colocar no lugar do outro ali. Então, é motivo de alegria. Eu não quero perder a oportunidade de orar, então, neste momento, agradecendo, né, pela maneira como Deus foi conduzindo tudo isso. Eu acredito que, em momento oportuno, vocês vão contar essa história aí, uma experiência extraordinária. Vamos agradecer? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Se você puder estender a sua mão aqui sobre a vida do Heitor, e vamos agradecer neste momento. Ó Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus que age, é um Deus que opera na vida de cada um de nós. E aqui nós estamos, ó Deus, agradecendo pela vida do Heitor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo diante da situação e do sofrimento que ele passou ali naquele leito, ali dentro do hospital, o Senhor esteve a todo momento. A tua igreja esteve um momento orando, a ponto de reunirmos ali fora no hospital e falarmos contigo e clamarmos por ti, ó Deus, naquele momento, e o Senhor nos ouviu. Nós agradecemos, esta igreja agradece, ó Deus, nós somos estamos ricamente alegres neste instante, porque o Heitor está aqui conosco, vai no seu momento agora, o seu momento ali com os amiguinhos, e obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor sustentou a vida deste casal, que o Senhor sustentou a vida deles, que o Senhor, mesmo diante de todas as lutas, dificuldades e sofrimento, e aqui está sendo um exemplo e um testemunho de como realmente o Senhor age na vida de cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando este casal, continue abençoando o Heitor, e que possamos, ó Deus, testemunhar e compartilhar dessas experiências para que essa força chegue para outras pessoas também e deposite essa fé em Ti, ó Deus. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. É emocionante, né? Para quem viveu o momento e ver ele aqui, é emocionante para muitas pessoas. Eu estou meio assim, porque eu estou vendo algumas lágrimas, mas vamos lá. Queridos, eu quero dizer a vocês que não percam a Escola Bíblica Dominical. Então, deixa eu vender o meu peixe aqui, né? Não percam a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iniciamos a distribuição das revistas do próximo trimestre, e esse primeiro trimestre foi um trimestre abençoado, um semestre abençoado. Nós estudamos o Evangelho de Lucas, estudamos o Evangelho de João, concluímos hoje o Evangelho de João, e as pessoas estão contando suas experiências e como elas aprenderam no estudo desses evangelhos. E eles acontecem no domingo às 9h da manhã. Então já fica o convite, tá? E aí nós temos as divisões das salas, a sala de adultos, a sala de jovens e a sala dos adolescentes juniores. Esse ano nós montamos a sala dos juniores e, claro, temos também o Ministério Infantil cuidando no horário da EBD ali das nossas crianças. Então, não percam.
E o Evangelho de João, um evangelho que foi um evangelho assim que ele é distinto, né, dos outros 3 evangelhos que são sinóticos. E aí eu tenho de João que ele é um pouco mais teológico, ele traz um pouco mais de interpretação mesmo de acontecimentos ali na história de Jesus. Então foi enriquecedor. E à luz disso eu quero compartilhar, hoje de manhã foi muito bom o nosso encerramento aqui do capítulo 21, mas eu quero compartilhar com os irmãos agora o capítulo 20 do Evangelho de João. Abra aí na sua Bíblia, para quem trouxe sua Bíblia, eu quero compartilhar com você o capítulo 20, a partir do verso 24. Então nós temos aqui inúmeros eventos e situações que aconteceram que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre o Evangelho de João, mas nós temos tempo. Então, todos acharam? Evangelho de João, o 4º Evangelho, capítulo 20, verso 24. Eu vou fazer a leitura, então, até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Até aqui está bom. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí eu pensei no tema dessa mensagem, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Não é clichê. Vamos entender por quê. E aí eu vou recorrer aqui a Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E lá no Evangelho de Lucas, os discípulos, quando estavam com Jesus, eles disseram o seguinte, em determinado momento ali, na caminhada com Jesus, eles disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E qual foi a resposta de Jesus? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se daqui e plante-se ao mar, e ela obedecerá. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos versículos 5 e 6. Ora, uma fé tão pequena é capaz de realizar algo tão grandioso. Apenas isso, do tamanho de uma mostarda. Então, o problema não é o tamanho. É quase que uma crítica aos discípulos. Como é que vocês têm coragem de falar um negócio desse? Aumenta a fé. A fé é fé. É fé. Ela não tem maior e nem menor grau. Ela é fé. Eu preciso de um menor grau para acreditar em Jesus Cristo, uma fé mais ou menos assim, eu tenho ali uma fé média de corte para poder acreditar em Jesus? Não, eu tenho fé para acreditar em Jesus. Então, Jesus responde dessa maneira: o problema não é o tamanho, mas sim o efeito dessa fé, o resultado dessa fé. E como nós aplicamos a fé bíblica em nossa vida prática? Como é que nós aplicamos essa fé que nós aprendemos à luz das Escrituras à nossa vida, de forma prática? Pela fé, nós temos a convicção de que Jesus é o Filho de Deus,
que perdoa os nossos pecados e nos garante a vida eterna. Nós sabemos disso. Além disso, onde mais nós confiamos a nossa fé? Porque nós sabemos que Deus é soberano e nada na história escapa dos seus desígnios. Ainda que Ele permita que aconteçam situações não agradáveis a nosso favor, porque a vontade dEle é soberana, quando pedimos que prevaleça a dEle e não a nossa, desde que prevaleça a dEle e não a nossa. E é nessa direção que precisamos entender o nosso relacionamento pessoal com Deus e o devido lugar da fé em nosso coração. Será que a fé de Tomé deixou de cumprir seu papel essencial? Será? Vejamos. E aí a gente precisa entender aqui o contexto em que Jesus tem ali sua aparição, sua segunda aparição aos discípulos, depois de ressuscitado. Então, no domingo de manhã, Maria Madalena foi lá no túmulo, estava vazio. Ela veio, avisou Pedro e o outro discípulo, o discípulo amado, e eles foram lá, realmente estava vazio. Eles saíram, Maria Madalena ficou, e aí Jesus apareceu a Maria Madalena. Parabéns, mulheres. A primeira aparição de Jesus foi a uma mulher, Maria Madalena. Tanto no Evangelho de João, quanto no Evangelho de Lucas. Veja, e Jesus diz para ela, vai lá e anuncia aos meus irmãos, os discípulos. E ela anunciou. Mas no fim da tarde desse mesmo domingo, Jesus aparece aos discípulos. Eles estavam num local fechado, com a porta fechada, com medo de serem pegos ali pelos judeus e serem mortos ou crucificados, como foi Jesus. Eles estavam com medo. E Jesus, a porta estava trancada. Jesus aparece no meio deles. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Essa foi a primeira aparição para os discípulos. E nessa aparição, Tomé não estava. Tomé não estava. E aí, 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, Jesus aparece e estavam todos, inclusive Tomé. Só que antes disso, quando Jesus disse, quando os discípulos foram anunciar a Tomé, e aí ele disse, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo, eu quero ver os sinais dos cravos e a lança que que perfurou o seu lado. Eu só acredito vendo, eu quero ver. E Jesus se revela, né? Jesus se revela aos discípulos e aparece no meio deles, e aí chega para Tomé e diz, e agora? Coloque sua mão aqui. Coloque sua mão aqui. Então, qual é o papel da fé nesse sentido aqui? Dentro desse contexto, quando os discípulos falaram, os discípulos disseram assim, vimos o Senhor. Ele, porém, disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. A questão do ceticismo de Tomé crer em quê? Ora, Tomé caminhava com Jesus, era um dos 12, era um escolhido. Acompanhou os sinais, viu os milagres. Ele viu tudo o que Jesus fez. E ele acreditava que Jesus era o Messias. Então, ele não estava crendo na ressurreição específica ali de Jesus? Mas se nós recorrermos à carta de Hebreus, especificamente no capítulo 11, verso 1, nós temos ali o seguinte conceito a respeito da fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Agora, se nós partirmos desse conceito de Hebreus 11, verso 1, e concluirmos que Tomé não teve fé
isso pode nos levar a uma direção equivocada a respeito do ceticismo de Tomé. Tomé acreditava no Messias, Tomé acreditava em Jesus. Então, nós precisamos compreender a ordem dos eventos, e é essa ordem que vai nos ajudar a entender do que especificamente Tomé estava incrédulo. Tomé foi um discípulo que acompanhou Jesus durante seu ministério, foi testemunho ocular dos ensinos e das obras realizadas por Jesus. Inclusive, um dos eventos que ele presenciou foi a ressurreição de Lázaro. Como ele não poderia crer na ressurreição de Jesus? Só porque ele não viu? Ele queria ver como viu Lázaro? Então, em relação a poder, ele sabia que Jesus tinha poder. Ora, ele ressuscitou um morto na frente dele, então ele sabia. Alguns acontecimentos vão nos ajudar um pouco a traçar aqui o perfil de Tomé. Quando eles estavam fora de Betânia, e aí vamos recorrer aqui aos evangelhos. Quando eles estavam fora de Betânia e Jesus anunciou que voltaria para ver Lázaro, que na ocasião já estava morto, quem aparece? Tomé. Tomé disse o seguinte aos seus colegas, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Opa! Então, Tomé já mostrou algum sinal lá atrás. Ele já mostrou alguma coisa diferente lá. E em outro momento, Jesus disse que os discípulos sabiam para onde ele ia, para onde estava indo, e que os discípulos conheciam o caminho. E aí, quem aparece aqui para responder? Tomé, pela segunda vez. E aí ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E aí vem aquela frase, né, que é sempre dita em fora de contexto, quando Jesus responde, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, Tomé, ele não estava entendendo muito bem, mas isso traça um pouco do perfil de incredulidade de Tomé. Se olharmos atentamente, né, ao contexto da ressurreição, vamos identificar que a incredulidade não foi exclusividade de Tomé. Não foi exclusividade de Tomé. E aí, no capítulo 24, no relato de Lucas, no capítulo 24, quando dois homens, anjos, disseram às mulheres o mesmo evento, o evento da aparição de Jesus. E aí Maria Madalena estava, só que com outras mulheres. Então a narrativa muda do Evangelho de Lucas para o Evangelho de João. E aí aparece dois anjos e diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou. Quando elas foram procurar, não encontraram, dois anjos apareceram e disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se de que ele disse, quando ainda estava com vocês lá na Galileia. Aí elas lembraram. Então lembraram das palavras de Jesus. Elas creram que ele havia ressuscitado. E aí, quando retornaram a anunciar aos apóstolos, o que aconteceu? Quando elas retornaram, isso no Evangelho de Lucas, o que aconteceu? O texto diz lá em 24:11, entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Ora, então não era uma exclusividade de Tomé demonstrar incredulidade. Todos demonstraram. Talvez não fosse importante no destacar o grupo inteiro aqui no Evangelho de João, mas em Lucas foi. Para Lucas foi importante. E mostraram uma certa incredulidade. Claro que não tiveram a mesma postura que Tomé, eu só acredito vendo. Então, eles não acreditaram. Será que à luz da experiência dos discípulos houve um apagão? Mesmo presenciando o caso de Lázaro, será que deu um apagão nesse povo? Não é possível, que eles não estavam acreditando. Mas as experiências desses discípulos, incluindo Tomé, nos levam a pensar sobre nós. E aí nós precisamos pensar, porque até então a gente está ouvindo a história dos outros, mas vamos ouvir a nossa aqui, internamente, no dia a dia, nas nossas crises que enfrentamos.
Então, precisamos pensar nisso, até que ponto, né? Até que ponto esse grau de racionalidade que houve ali entre eles, né? E que foi capaz de distrair a atenção deles com relação ao transcendente, até que ponto nós também não racionalizamos aquilo que não é para ser racionalizado. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes não recebemos, não temos experiências mais profundas no relacionamento íntimo com Deus. Eventualmente vai acontecer na vida de cada um de nós aqui uma certa incredulidade para uma coisa, não essencialmente a fé que nos garante a vida eterna, mas a incredulidade de que não, Deus não vai conseguir resolver isso para mim, eu não creio. Então, a experiência desses homens nos levam a pensar um pouco sobre nós. A racionalidade, ela não pode ser um fim em si mesma, a ponto de nos levar somente ao campo do que seja palpável e concreto. Aí não haveria razão de fé. Porque eu preciso de uma evidência material para crer. E aí, onde eu estou depositando, então, a minha fé? Onde eu estou crendo? Estou crendo nas evidências materiais para que eu obtenha um resultado disso? É preciso pensar. Ainda assim, Jesus foi e se revelou a Tomé. Mostrou as mãos e o lado que havia sido perfurado quando foi crucificado. Estende a sua mão e coloque-a no meu lado. Estende a sua mão e coloque-a no meu lado. Muitos de nós agimos como Tomé. Por quê? Porque nós somos pessoas como eles foram. E não devia ser fácil para eles ali, não. Mesmo caminhando com Jesus, aonde vai dar isso aqui, o que está acontecendo? Jesus não traçou um plano, falou, está aqui, um roteiro. Jesus não deu um roteiro, é só me seguir, siga-me. Assim acontece com a nossa vida. Jesus não revelou um roteiro para você do dia de amanhã, nem para mim. E aí nós confiamos, nós depositamos essa fé, confiamos na soberania divina, no que Deus vai fazer conosco. E aí não dá para eu confiar e ficar com aquela meia confiança. Não, eu vou fazer alguma coisa aqui para tentar resolver, né, e eu não entrego por inteiro. Não existe isso no campo da fé. Ou eu confio, ou eu não confio. Então, muitos de nós agimos como eles, porque nós somos pessoas que, como eles foram. Então, eventualmente podemos oscilar em relação à nossa credulidade. Eventualmente podemos, sim, oscilar em relação à nossa credulidade. E mesmo que isso aconteça, é preciso ter consciência de que a sua instabilidade não tem relação com a sua fé genuína em nosso Salvador Jesus Cristo. Viu, pastor? Às vezes, nós ficamos naquela amargura, nas profundezas ali, ou meio que quase que pisando no abismo, como se Deus não estivesse conosco. E aí nós ficamos naquela insegurança. Mas é preciso continuar confiando. Então, esses momentos de incredulidade ou de inconstância que nós temos, é natural. É natural. Isso não tem relação com a minha fé em Jesus Cristo. Eu continuo crendo em Jesus Cristo, que é essencial. A fé, ela é essencial para isso. Não necessariamente a fé, ela não é essencial para outras coisas, não. Mas nós cremos que Deus pode nos dar outras coisas, de acordo com as nossas necessidades, e por isso nós oramos, e por isso nós colocamos diante de Deus, porque assim nós cremos.
E mesmo que isso aconteça, é preciso ter consciência de que a sua instabilidade não tem relação com sua fé genuína em nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É importante lembrar que a incredulidade de Tomé esteve restrita à ressurreição de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele viveu 3 anos na caminhada com Jesus. Ele viu coisas extraordinárias, de sinais, de milagres, e que nós não vimos. Ele viu. Quantas vezes passamos por momentos que nos fragiliza no tocante à fé, mas não necessariamente ela abrange o todo da nossa vida, a ponto de negar o Filho de Deus. Não era isso que Tomé estava fazendo, ele não estava negando o Filho, ele só queria ver o seu mestre, ele queria ver, ele só queria ver como os outros viram. Tomé sempre soube que Jesus era o Messias, e talvez a ênfase significativa dada por Jesus foi mostrar para as gerações vindouras quão abençoados seriam por não terem visto e creram. Olha que interessante. E aí no verso 29, a gente tem lá, bem-aventurados que não viram e creram. Ele diz assim, Jesus dizendo a Tomé, porque me viu, você creu. Porque me viu, você creu. Bem-aventurado os que não viram e creram. Ele está falando de quem? De você. Você que crê em Jesus. Jesus está falando de você que está aqui. Está falando de mim. Nós não vimos, nós não tivemos esse privilégio de estar lá e ver, experimentar aquilo, e não saber explicar também, mas Jesus coloca aqui uma bênção especial para nós, porque bem-aventurados, felizes somos nós, que não vimos, mas nós cremos. Daí a razão de estarmos reunidos aqui numa igreja cristã, que crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a razão de estarmos aqui. Tomé, juntamente com os demais discípulos, tiveram experiência extraordinária ao acompanharem o ministério de Jesus. Foi uma testemunha ocular, mas ele queria ver para crer. O fato é que Jesus anuncia uma bênção especial para nós que não vimos, e nós cremos porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim já dizia o apóstolo Paulo. Paulo também falou a respeito da ressurreição de Cristo ao dizer, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Queridos, a igreja de Cristo, ela existe por crer no plano de salvação de Deus. E é por isso que estamos aqui, porque cremos na ressurreição e em Jesus como Filho de Deus, que veio nos resgatar do pecado para a vida eterna. Aqui estamos como igreja reunida pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a fé chegou a nós porque ouvimos a palavra de Deus, nós não devemos jamais nos descuidar da sua palavra. Se ela chegou porque você ouviu a palavra de Deus, não devemos jamais nos descuidar, nos distrair em relação a essa palavra. Amém? Ela continua sendo o nosso alimento de sustento da nossa fé. Somos especiais porque não vimos, mas cremos. E aí eu quero colocar 2 situações aqui para a gente caminhar para o final. Há situações em que a dúvida não é o diagnóstico decisivo para afirmar que você não tem fé. Nós somos pessoas. Nós oscilamos. Isso pode ser uma armadilha de Satanás para te afastar da comunhão da igreja e da presença de Deus. Não alimente esse sentimento de ideia
de que às vezes assim, levanta assim, hoje eu não tô crendo em nada, não vai acontecer nada, né? Não, o fato de você oscilar ali, nós não temos esse diagnóstico decisivo. A dúvida, ela faz parte da nossa vida, até mesmo para ter fé. Dúvida, nós vamos sempre carregar, andar com essa dúvida. Mas nós não vamos duvidar de que Jesus foi crucificado, ressuscitou, e Ele veio com uma única missão, de nos resgatar deste mundo e nos levar para a vida eterna, quando tudo isso acabar. Então, essa fé, ela é essencial. A fé em outras coisas, eu posso até duvidar, mas a fé essencial não posso abrir mão, que é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Segundo ponto, é preciso lembrar que somos bem-aventurados porque ouvimos a palavra e alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque assim cremos à luz das Escrituras. Então, meus queridos, parem de duvidar. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso culto. Mas antes eu vou orar. Gostaria que a igreja estivesse orando. E coloque diante do Senhor aquilo que tem te incomodado no aspecto da fé, no âmbito da fé, e que o Espírito Santo esteja fortalecendo a sua vida. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, e obrigado porque o Teu Santo Espírito nos conduziu aqui na reflexão dela, e que ela possa sedimentar em corações que neste instante possam estar ansiosos, preocupados, mas que ela venha como um bálsamo e um consolo, e com a promessa que o Senhor fez nas Escrituras da vinda do Teu Filho, e que tudo se cumpriu, e que o Senhor esteja trabalhando nesses corações para que possam alcançar de fato e entender que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida para chegar na eternidade junto contigo. Que o Senhor continue abençoando-nos no decorrer deste culto. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar então